Você gostaria de cocriar o quê na sua vida, nessa realidade? E você tem conseguido cocriar? Você tem sido persistente com os seus sonhos, com as suas metas? Ou você é o tipo de pessoa que tem um sonho, mas duvida muito dele? E aqui a gente já começa com a primeira chave, que é a seguinte: quando você duvida, você entra num efeito contrário, oposto daquilo que você deseja. Mas o duvidar em si, duvidar ou ter um pouquinho de medo, não é isso que desconstrói a manifestação do teu sonho. E eu sei que talvez você já tenha escutado o oposto disso, que toda vez que você sente medo e duvida, não acontece. Na realidade, quanto tempo você passa nessa vibração, nesse medo, nessa dúvida? E será que você desistiu daquilo que você quer? Hoje eu estava conversando com uma mentorada e nós chegamos nesse ponto, nesse exato ponto, que quando você duvida, mas continua mesmo assim, seguindo em frente, olhando para aquele sonho, ainda dentro de você há uma certa insegurança, mas você se alimenta muito mais do que é positivo e olha para isso todos os dias num lugar de amor, de entendimento, de busca, onde você coloca o seu foco, expande. Então, claro que se a tua consciência, se você está olhando para isso, e por mais que lá dentro de você tenha um pouquinho de medo ou de insegurança, mas ainda assim você passa mais tempo acreditando que isso pode ser possível na sua realidade, isso se tornará possível em algum momento. Isso se tornará matéria em algum momento. O que acontece é talvez um atraso na atualização disso na tua vida, na tua realidade. E o fato é o seguinte, que a pessoa ela só não tem algo que ela sonha se ela desistir. Quando a gente pensa em dieta, você começa um dia, depois um dia depois do outro, né? Então você começa hoje, amanhã você vai de novo e você continua nesse processo entendendo que é um dia após o outro. Mesmo que dentro de você exista aquela programação negativa do não vai conseguir, vai ser difícil. Se você continuar na persistência, na constância, aquele teu objetivo será alcançado. O que você precisa fazer? Não desistir. Não desistir daquilo que você quer. Agora, por que será, antes da gente entrar nos 8 pontos aqui de manifestação, por que será que as pessoas desistem? Por que será que as pessoas duvidam tanto e trazem a dúvida para um lugar de desistência? Eu duvido tanto que é melhor desistir disso. Ao invés de perceber que, eu tenho uma certa insegurança em relação a isso, mas eu vou olhar para isso e vou fazer isso dar certo. Não é se der certo, é até dar certo. Eu vou continuar olhando para isso até isso dar certo. Quando a gente vai para esse lugar de eu vou continuar olhando para isso até isso dar certo, nós vamos focando a nossa atenção, por mais que exista um pouco de dúvida ou de medo dentro de nós, a gente coloca a nossa atenção num lugar de isso pode dar certo. Por mais que em alguns momentos eu tenha dúvida, eu no fundo acredito que sim. No fundo eu acredito que se eu fizer o arroz com feijão todos os dias, se eu for constante, tiver persistência, isso, mais dia, menos dia, irá se atualizar na minha realidade. Agora, por que as pessoas duvidam? Ou por que as pessoas não manifestam? Porque elas desistem. Elas desistem. Elas estão numa programação interna tão forte, né? Uma limitação, crenças limitantes, tão forte que a limitação é maior do que o acreditar, é maior do que a força de ação. E a persistência, ela é um estado de espírito que tem que ser cultivada.
todos os dias. Agora, você tem constância e persistência apenas naquilo que tem de fato um propósito. Algo que tenha significado. Olha que coisa interessante. Eu fui convidada para dar uma palestra num encontro holístico que foi aqui em Portugal. Esse evento é um evento que acontece no Brasil e eu acho que esse ano também teve edição dos Estados Unidos e é a segunda vez que eles estão vindo para Portugal. E eu fui convidada para ser palestrante nesse evento. E a minha palestra era um novo eu para uma nova vida. Por quê, né? Um novo eu para uma nova vida? Porque para que você possa manifestar aquilo que você quer, você necessariamente precisa atualizar o teu eu sou. Manifestar aquilo que você quer ter. Primeiro você tem que ser essa energia. E durante as palestras, teve uma outra palestrante que passou um vídeo muito legal. E esse vídeo era o seguinte, era um senhor de idade, já de idade avançada, idoso. E todos os dias de manhã ele levantava e tentava pegar um peso, sabe? Esses pesos de academia. Ele tentava pegar um peso. E era grande, era pesado. Então, o primeiro dia ele acordou, ele foi lá, tentou pegar o peso, mal conseguiu. No segundo dia, ele acordou, no mesmo horário, levantou, foi lá pegar o peso, conseguiu um pouquinho mais. Só que quando ele soltava o peso, ele fazia muito barulho. Então, todos os vizinhos começaram a olhar para ele, achando que ele estava louco, né? Falaram, mas o que esse senhor tá querendo pegando esse peso de academia? E isso foram se passando os dias e ele sempre levantava no mesmo horário, colocava a roupinha dele e ia lá pegar o peso. O que aconteceu com a repetição? Todos os dias ele fazia isso. Ele fazia isso dentro de casa, com uma roupinha mais caseira, vamos dizer assim. Conforme foram passando-se os dias, ele já estava fazendo lá fora de casa, com uma roupa mais de treino, e agora ele já conseguia levantar o peso acima da cabeça dele e fazia mais de uma repetição, sendo que antes ele mal conseguia levantar uma vez esse peso. Então, com a constância, ele foi levantando o peso e fazendo várias repetições. Ele se tornou uma inspiração, os vizinhos começaram também a treinar. Olha o código, gente. Os vizinhos começaram a treinar por ver o quanto que ele estava com mais energia vital, o quanto que ele estava numa forma física bem melhor do que era antes, porque antes ele mal conseguia andar direito. E agora ele estava treinando no seu jardim. A filha dele foi chamada pelos vizinhos e falou assim, olha, seu pai, ele tá doido, ele tá pegando peso lá fora. Ela não entendeu nada. Mas o fato é o seguinte, ele treinou quase o ano inteiro e chegou no final do ano, na festa de Natal, ele chegou na casa da filha dele com uma caixa de presente e a netinha dele desceu as escadas e ele entregou essa caixa para a netinha. A netinha, quando abriu a caixa, era uma estrela. E essa estrela era para colocar em cima da árvore de Natal. Então, ele pegou a netinha no colo e levantou ela até o topo da árvore de Natal para que ela pudesse colocar a estrela. Ele treinou o ano inteiro para que ele pudesse, no fim do ano, pegar a netinha no colo, para que ela pudesse colocar a estrela no topo da árvore, para que ele pudesse fazer isso com ela, junto com a netinha. Então, aquilo que ele estava fazendo tinha propósito. A tua programação interna, ela é tão profunda, só que ela não tem resistência quando você usa as ferramentas corretas, quando você tem um direcionamento, quando você sabe por que você está fazendo, você consegue ultrapassar a limitação da tua programação limitante interna quando há
certeza, clareza de propósito. O porquê eu faço o que faço, o porquê eu estou fazendo isso. Então, esse senhor, ele apenas teve persistência e ele foi constante porque ele já via no final a certeza de que ele ia pegar a netinha dele no colo e ia colocar ela no topo da árvore de Natal para que ela pudesse colocar a estrela junto com ele. Havia um propósito, havia uma certeza. Então, todos os dias que ele levantava, ele olhava para isso, para a certeza de que ele faria isso. Então, por mais que você tenha crenças limitantes, por mais que você tenha ideias, conceitos engessados em você, quando você tem certeza e clareza do propósito, o porquê você faz o que você faz, a visão final daquilo, você começa a ultrapassar a limitação durante a jornada, porque você sabe para onde você está indo. Você sabe o porquê você está fazendo isso. Você não tem dúvidas disso. Então, se você não tem clareza daquilo que você quer, porque você quer, é muito difícil ter constância e persistência. E aí o que acontece? Toda a tua programação interna, ela te domina completamente. E tem pessoas que estão tão dominadas pela programação interna que não conseguem nem ter clareza do que fazer. Clareza de propósito, clareza de valores, valores pessoais. E os nossos valores, eles mudam de acordo com a nossa fase de vida, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com os nossos sonhos, de acordo com as conquistas que nós estamos tendo no momento presente, no momento do agora. Existem valores que nos acompanham para o resto da vida. E tem gente que não para olhar para isso, para ter clareza de valores, clareza de propósito. E aí é dominado, né? Dominado pelas programações internas, pelas limitações, porque não tem clareza. Viveu de uma forma tão condicionada, muitas vezes num lar disfuncional, e a pessoa está tão tomada disso que ela não consegue nem sonhar. Ela só duvida. Aí ela desiste. Ela desiste porque ela não quer se desapontar com ela mesma. Então tem um momento na nossa vida, quando a gente pensa assim, quero mudar de vida, é muito importante ter clareza. Agora, se não tem a clareza, é necessário buscar essa clareza, liberar essas nuvens que estão passando para você olhar de fato para aquilo que faz o teu coração vibrar, que tem sentido para você, que tem a ver com os seus valores, com o momento de vida que você está vivendo, com o que traz alegria para você. Talvez esse senhor, se fosse só pela questão da saúde dele, por si só, talvez ele não faria. Mas como ele tinha o propósito de pegar a neta no colo e de viver aquele momento em família e de estar bem, com força, e ser ele a colocar a neta no colo e fazer com que ela alcance o topo da árvore de Natal, isso trouxe para ele a vontade. Porque nem todos os dias nós temos vontade. Nem todos os dias nós acordamos extremamente motivados. Mas quando nós sabemos o porquê nós estamos fazendo algo, quando nós temos a visão final daquilo que queremos, e por mais que tenham dúvidas ou inseguranças, a gente continua nesse movimento constante, mais cedo ou mais tarde, a realidade se atualiza. Mais cedo ou mais tarde, você alcança aquilo que você quer. Então, o primeiro passo é a clareza do propósito. Saber o que se quer é o primeiro e talvez o mais importante passo para desenvolver a constância. Uma sólida motivação que te faz superar as dificuldades no caminho, na jornada. Clareza é o primeiro passo. E eu atendo muitas pessoas que não têm clareza de propósito, não têm clareza por conta de diversas questões de passado que precisam sim ser trabalhadas.
sim, dissipadas, sim, liberadas. Fazer um processo de limpeza emocional, fazer um processo espiritual, fazer um processo que a pessoa possa olhar de fato para a vida dela, ouvir o coração dela e se colocar no movimento daquilo que realmente faz sentido. Percebe, meus amores, que muitas vezes você se vê numa realidade preso, presa, confuso e confusa por conta dessa sobrecarga. E aí tem esse momento, esse time de falar, pera, eu sei que todas as respostas estão dentro de mim. Sim. Mas eu não vejo. E aí as pessoas, ao invés de elas pararem de buscar ajuda, né? Quantos mentorados eu atendo em processo de clareza de propósito para ter uma direção, para ter um ponto de partida e tem resultados exponenciais em 2 meses, por exemplo. Passou anos quebrando a cabeça, porque não estava conseguindo ver. E não conseguia ver por conta de passado, por conta de questões, de ambientes disfuncionais, de questões emocionais. E aí a pessoa não consegue ver. Então, ter as ferramentas que te apoiam, as ferramentas que vão extrair isso de você, é uma forma de você ter a clareza e se colocar nesse caminho, porque apenas essa clareza vai te levar à constância, a uma sólida motivação que vai te ajudar a superar as dificuldades, assim como esse senhor que teve dificuldades, só que ele sabia o que ele queria. Ele tinha clareza. Então, o primeiro passo é a clareza. Se você não está tendo clareza, é importante um passo anterior, um processo de liberação da sobrecarga emocional, um processo de clareza interna, clareza de alma, clareza de propósito, para que você possa, então, trilhar os próximos passos, porque tem que ter um sentido, um significado para que você não sabote. O segundo passo é o desejo. E o desejo, ele tem que ser ardente. Ele precisa ser um desejo que faça sol ou faça chuva, isso vai acontecer. O desejo, ele precisa ser ardente. Você tem que se apaixonar por isso. É muito mais fácil adquirir e manter a persistência quando você persegue o objeto com intenso desejo, com vontade. Quando você vai atrás disso. Mas não é ir atrás com apego, é eu quero isso, eu vou ter isso. Então eu vou buscar as alternativas, eu sou apaixonado por isso, então eu vou buscar as alternativas para isso. E levar com leveza. Levar com leveza, né? Porque quando nós colocamos o peso, a tensão, é mais complicado. O terceiro passo, autoconfiança. E aqui entra a necessidade extrema do autoconhecimento. Gente, não tem como prosperar, cocriar uma nova realidade se você não se conhece, se você não se percebe, se você não confia em você. A certeza da própria capacidade de executar um plano, sabe? E se tiver que se aprimorar, vai se aprimorar. Eu estou me aprimorando porque eu sei para onde eu estou indo. Percebe que é diferente? Bom, primeiro eu tenho clareza do que eu quero. Ok, eu tenho desejo ardente disso. E aí eu tenho a autoconfiança. Eu confio que eu tenho a capacidade de ter isso. De me desenvolver para ter isso. A autoconfiança, ela pode ser desenvolvida por várias formas. De várias formas, na verdade. E uma das formas é liberando aquilo que não é teu. Percebendo as vozes da sua cabeça, o que é a tua voz e o que não é. E uma outra coisa, saber também silenciar naquele momento onde você tem um sonho, você tem uma meta e você começa a falar para todo mundo. E existem pessoas que não têm esse sonho e essa meta. Ou existem pessoas que elas deixaram de sonhar e aí elas vão passar o medo delas para você. Ou existem pessoas que gostam de você
e não quer ver você sofrer, porque elas não acreditam no potencial delas, então elas acreditam que você pode se machucar ao ser tão ousado ou ousada. Tá percebendo? Então, tem muitas pessoas que querem a comprovação do outro de que vai dar certo. E aí fica contando para todo mundo. E cada um tem um ponto de vista. Como seria você contar mais com você, confiar em você, olhar para o seu sonho e falar assim, cara, eu não preciso da aprovação de ninguém para isso. Eu vou buscar os meios, as alternativas, eu vou buscar pessoas que podem de fato me apoiar nessa jornada. No desenvolvimento da minha autoconfiança, no meu desenvolvimento pessoal. Investir financeiramente em desenvolvimento pessoal é um dos maiores investimentos que você pode ter na sua vida, porque é algo que ninguém vai te tirar. Conhecimento e desenvolvimento pessoal. Ninguém pode te tirar isso. E aí, independente da situação que você vive, se você tiver isso, você consegue achar alternativas. Se você desenvolve uma inteligência emocional, ninguém consegue te tirar isso. Independente do que está acontecendo na tua realidade, você consegue encontrar as alternativas porque você adquiriu conhecimento. Você adquiriu uma inteligência emocional. Você adquiriu algo, uma sabedoria que ninguém consegue te tirar. Podem te tirar tudo, mas aquilo que você adquiriu interno é o que te dá força de começar, inclusive, do zero. Então, tem muitas pessoas que não investem em desenvolvimento pessoal porque acham besteira. Eu também achava besteira. Quando eu tive minha síndrome do pânico, antes eu achava que era besteira pagar terapia, era besteira ir para certos eventos. Eu falei, não tenho paciência para isso. Olha que ironia. Porque quando eu tive minha primeira crise, que eu fui parar num hospital no interior de São Paulo, que eu não sabia nem o que eu estava tendo, o médico do pronto-socorro, um clínico geral, virou para mim e falou assim, menina, eu era muito nova, eu falei assim, menina, você não tem nada. Você não tem uma doença. Você precisa fazer terapia, você se cobra demais. Quer dizer, todo o caos que eu estava vivendo, e eu achando que era besteira gastar dinheiro, olha como é que eu pensava, gente, olha que mente escassa, gastar dinheiro, desenvolvimento pessoal, achava que era gastar dinheiro. E de repente eu percebi que a cura, ela está em você confiar em você, você descobrir o que é seu, o que não é, você começar a processar as emoções que você guarda, porque você foi ensinada a engolir sapo, e dizer sim para todo mundo, dizer não para você. E aí, se você não tem um desenvolvimento pessoal, você perde tudo, porque 80%, né, até como o Tony Robbins fala, 80% do sucesso do ser humano tem a ver, sim, com a inteligência emocional, com o estado emocional dele. Então, a autoconfiança, ela vem desse lugar de você escolher de forma consciente se desenvolver sempre. Sempre. Sempre e sempre. E parar de buscar a comprovação das pessoas. Você acreditar no teu sonho, você tem uma clareza daquilo que você quer, você deseja isso. Então, você confia. Você confia no processo, você cria um planejamento para isso. Você busca pessoas que estão nessa jornada, que podem te ajudar, que podem te apoiar verdadeiramente para alcançar essa sua meta. Aliás, isso é uma forma da gente encurtar o nosso caminho. Buscar pessoas que sabem como fazer, o que fazer, os próximos passos. Porque é muito comum, dentro da nossa história, da nossa vida, a gente não ter clareza do próximo passo. E todo mundo precisa do próximo passo. Todo mundo. Então, a gente falou aqui do ponto 1, clareza de propósito. 2, o desejo. 3, autoconfiança. O quarto passo, a precisão de planejamento. Gente, disciplina é liberdade. Ter as coisas planejadas, planos bem organizados, ainda que eles sejam planos que você olha e você fala assim, mas isso aqui tá fraco. Isso aqui não tá bom. Não tá bom ainda. Mas você vai aprimorando ele. Isso vai estimular a persistência. Quem tem resultado é quem não desiste. Coloca assim dentro do seu coração. Quem tem resultado? Quem não desiste. Quem não desiste, tem resultado.
O quinto passo, conhecimento apurado. Então, olha só. Você ter um planejamento, começa a ter a experiência. A experiência, ela vai te gerar um resultado positivo ou negativo. E de acordo com a tua jornada, com a tua caminhada, você vai aprimorando. O que eu preciso saber sobre isso? Onde eu preciso aprimorar? Então, através da experiência, do que você está fazendo, você começa a ter resultados. E esses resultados, eles te possibilitam aprender sobre aquilo que está sendo feito e como melhorar. Então, o feedback que é importante. Bom, isso aqui não está funcionando, ok, eu vou desistir disso? Não, como é que isso funciona? O que eu preciso saber sobre isso? E aqui, gente, uma coisa que é legal é você perceber com o ambiente que você está, ou às vezes você presta um serviço, você ouvir mais sobre esse serviço, você ouvir mais do seu cliente, ter o desejo de conhecer mais o seu cliente. Isso tudo vai te ajudar nesse conhecimento, nesse saber. O saber, ele é mais importante do que e se? E se fosse isso, e se fosse aquilo? Não, na experiência eu sei, na experiência eu melhoro. O que pode ser melhorado? É o famoso melhorar 1% todos os dias, que gera um resultado. Próximo passo é a cooperação. A cooperação é quando você pensa também em cooperar com o teu ambiente, cooperar com você mesmo e também buscar pessoas que podem cooperar com o teu sonho. Quem são as pessoas que podem me ajudar nisso, podem cooperar com isso? E geralmente são pessoas que não são seus amigos, são outras pessoas de outras áreas. Né? Você pode achar um profissional, você não precisa saber de tudo. Gente, isso aqui é tão importante. Você não precisa saber de tudo. Você pode contratar pessoas que sabem. Você pode fazer troca de prestação de serviço. Eu já fiz muitas trocas de prestação de serviço, onde eu dou consultoria para uma coisa e a pessoa me dá consultoria para outra. E a gente se ajuda. Então tem muita gente que vai falar assim, mas eu não tenho dinheiro. Enquanto você colocar a culpa no dinheiro, você não vai conseguir mudar a tua realidade. Porque você faz uma coisa que tem pessoas que precisam disso que você faz. Existe uma coisa que você faz com muita facilidade e existem pessoas que querem isso que você faz com facilidade. Então, se você coloca isso para fora, para ajudar outras pessoas, para contribuir na vida de outras pessoas, e você precisa de ajuda em uma área, você pode trocar serviços. Gente, abrir a cabeça, trocar serviços, fazer parcerias, buscar associações. Então, abrir a cabeça é muito importante. Abre a cabeça. Expande. Ok. E o que mais pode cooperar aqui? E cooperação, gente, ela é um âmbito tanto micro quanto macro. Você pode olhar para as pequenas coisas que você precisa de ajuda, ou você mesmo pode cooperar com o seu ambiente para criar um ambiente onde você se sente mais à vontade e esse ambiente coopera com você também. Uma casa num caos, desorganizada, não coopera em nada com os resultados que você quer na sua vida. Então, é você começar a olhar para isso. E ok, eu não tenho como organizar tudo. E quem seriam as pessoas que podem contribuir com você? Que você pode investir financeiramente e essas pessoas podem vir a te ajudar. Não queira fazer tudo sozinho. Não queira ser tudo. Porque se você quiser ser tudo, eu tenho que saber tudo, eu tenho que fazer tudo, você fica sobrecarregado completamente.
Próximo tópico é a força de vontade. E a força de vontade vem do hábito de concentrar o seu pensamento na realização de um propósito definido. Força de vontade. Eu dei o exemplo do senhor, que o propósito dele bem definido era: eu vou pegar a minha netinha no colo e ela vai colocar uma cruz, e ela vai colocar a estrela no topo da árvore de Natal. Ele tinha isso muito bem definido. E isso fez com que ele tivesse força de vontade. Sim, haviam dias que ele não queria levantar. Mas quando ele pensava: nossa, eu vou levantar minha netinha no colo, vou dar uma estrela da árvore de Natal, e eu que vou levantá-la no colo, eu quero ser útil nisso, eu quero fazer parte disso. Isso trouxe a força de vontade. Então, força de vontade vem de clareza. Realização de um propósito definido leva a persistência, a constância, aquilo que eu quero, é nesse movimento que eu estou indo, é para lá que eu estou indo. Percebe? Que a gente vai parar lá no primeiro tópico, clareza de propósito, clareza do porquê eu quero o que eu falo que quero. E o último tópico, que é extremamente importante, é o hábito. O hábito é o resultado da constância. Eu estava conversando com a minha mentorada esses dias e falei assim: olha, no começo, fazer atividade física para mim era um saco. Mas eu venci um dia, eu venci 2 dias, eu venci 3, 4, 5, 6. Fui fazendo. E hoje, para mim, o meu corpo pede atividade física. Eu gosto de fazer. Eu gosto mesmo. Virou hábito. E tudo é o hábito. Tudo é o hábito. A mente, ela se alimenta das experiências diárias. É aquilo que você faz todos os dias. Então, se você reclama todo dia, como é que é a sua vida? Se você começa a treinar o agradecimento, como é que se torna a sua vida? Se você começa a fazer escolhas mais conscientes quanto à alimentação, como será a sua vida daqui a 5 anos? O maior problema do ser humano é que ele quer resultados imediatos. A gente vive numa era imediatista. E essa era imediatista faz com que as pessoas queiram agora, para esse segundo. Eu fiz atividade física agora e eu acho que agora fiz hoje e o meu corpo vai se transformar hoje. Não vai. É um dia depois do outro. A semente, quando a gente planta uma semente, ela tem um tempo de nascimento. E sim, ela precisa das condições ideais para ela nascer. Muita água mata a semente. Mata a plantinha, nem nasce, coitadinha. Mata a planta. 0 água também. É o equilíbrio. O equilíbrio. E aí você vai aprendendo conforme você vai sendo constante. Então, meus amores, esse podcast aqui é com esses passos, que são simples, mas eu sei que são passos profundos, que muitas vezes a pessoa ela não está conseguindo mudar de vida por falta de constância. Outras vezes é um reflexo da falta de confiança em si próprio. Não confia em si. Por conta de uma família disfuncional, de um ambiente que está complicado. Então, olhar para a sua vida e fazer um diagnóstico na sua vida e perceber onde é que eu preciso de ajuda. Investir no seu desenvolvimento pessoal, porque isso vai te trazer direção, clareza. Tudo isso é investimento. E é entender que você realiza aquilo que tem significado, verdadeiramente. Um significado que realmente toca teu coração. Um significado que faz sentido para você. Não precisa fazer sentido para ninguém, tem que fazer para você. E se você quer aplicar esses 8 passos, eu até enrolei aqui, ó. Se você quer aplicar esses 8 passos para co-criar uma nova realidade, eu te convido para entrar no grupo dos aulões da Fênix e participar da próxima turma da Fênix, onde nós treinamos exercícios simples
práticos de cocriação. E também fazemos processos de limpeza emocional, para que as pessoas possam desenvolver essa clareza. Então, acesse o meu Instagram, Sol Mendes Oficial, clica no link da minha bio, grupo gratuito dos aulões, e vem participar das nossas aulas gratuitas.